galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um cara que é especialista em estratégias de marketing digital, galera. Só que ele também é mestre em chat GPT. Inclusive, ele é o maior especialista em inteligência artificial do Brasil. Já faturou mais de 4 milhões de reais com a internet e impactou a vida de mais de 5.000 pessoas com toda a sua expertise. Chegou a nossa vez. Quem é ele, Bruno? Yes. Quem será? Quem será? Seja muito que bem-vindo, Pedro Daniel! Fala, galera. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui vivendo essa experiência incrível e maravilhosa. Se você tiver a oportunidade, venha pra cá. E hoje eu espero agregar com um pouco do conhecimento que eu tenho e também vou contar um pouquinho da história aí pra galera, da minha história, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber. Então hoje você vai saber um pouquinho mais sobre quem é o Pedro Daniel e o que o Pedro Daniel faz. Eu tô super curiosa, eu tenho certeza que esse vai ser um daqueles podcasts que a gente adora. Sensacional, a gente vai sair Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vai ser demais. E pra começar falando em história, né, Pedro, conta aí um pouco da tua história, como é que você encontrou o mercado também aí de inteligência artificial? Então, isso começou desde que eu sou muito novo. Então, a minha mãe, ela foi uma das primeiras programadoras do Brasil. E desde muito pequeno, desde que eu tenho aí os meus 3, 4 anos de idade, eu já tive muito acesso ao computador. Então, ela sempre me incentivou muito. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui muito conectado com o computador, a vida inteira. Eu comecei a programar muito novo também. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, eu já sabia programar em algumas linguagens, já fazia site. Com 10 anos, eu já fazia site muito bem. E com meus 15, 16 anos, eu já programava em 3 linguagens. Então, eu sempre tive muito contato com internet na minha vida, assim. Pô, sua mãe era... Você não tinha falado isso nos... olha lá, nos bastidores. Como é que é? Mama Robbins. Mama Robbins. Mama Robbins foi uma das primeiras programadoras. Ela foi uma das primeiras programadoras do Brasil ali na década de 80. Então, ela começou a programar ali em computador de DOS, aquele computadorzinho... De DOS, a tela preta. Da tela preta, verdinho. Que massa. E minha mãe, ela fez um dos primeiros sites de cruzeiro marítimo do Brasil. Ela junto com o meu pai. E essa história é muito curiosa porque quando eles desenvolveram esse site, eles chegaram para as empresas e falaram, a gente vai fazer um site de cruzeiro marítimo. E as pessoas deram risada na cara dele. É bem aquela história do Bill Gates falando de como ia ser a internet. Sim. Aconteceu isso com os meus pais. Então eu sempre tive muito esse contato próximo. Tanto até com marketing digital também, porque meus pais foram pioneiros no Brasil ali no marketing digital. Já Então, vendia online os seus serviços? Já. Eles já começaram a vender serviço online numa época que ninguém falava de internet, onde poucas pessoas tinham acesso à internet. Então isso foi muito curioso. E como é que você começou a trabalhar de forma ativa, assim, com marketing digital, de fato? Então, eu comecei desde muito novo. Eu comecei a mexer com Photoshop, CorelDRAW, comecei a programar muito cedo. Então, eu já fazia alguns serviços, como, por exemplo, fazer serviço de logotipo, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Já comecei a ganhar um dinheirinho aí. Então, ali foi o meu primeiro contato com ganhar dinheiro na internet, quando eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. Sempre, a tecnologia sempre esteve envolvida ali na sua vida de alguma forma. Sim, sempre envolvida. E eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de estudar a respeito de tecnologia. E até eu queria fazer faculdade de robótica na adolescência, assim, era o meu sonho, mexer com automação residencial e coisas relacionadas já com inteligência artificial desde essa época. E assim, dando uma pesquisada leve aí sobre você, a gente viu que você era um profissional dos bastidores, né? Você chegou a trabalhar com coprodução também. Só que hoje você mostra a cara, você está aqui no KiwiCast contando a sua história. Eu queria entender como é que você chegou também no mercado de coprodução, como é que foi isso? Então, como é que foi a história? Vou dar uma resumida aqui para não estender muito, mas foi Mas a a seguinte. gente gosta de ouvir história, hein? Oh, yes. Fica sossegado. Pode deixar. E aí, como é que foi essa história de eu entrar no mercado digital? O que aconteceu? A primeira vez que eu entrei no mercado digital, de fato, foi quando eu fiz 19 anos que eu comecei a ganhar dinheiro de uma forma totalmente inusitada na internet. Eu comecei a ganhar dinheiro jogando poker. Então isso é muito diferente. Eu sempre busquei formas de ganhar dinheiro na internet. Eu já sabia que existiam diversas formas desde essa época, mas foi o meu primeiro contato com ganhar dinheiro com a internet, foi jogando poker. E aí quando eu fiz mais ou menos 20 para 21 anos, o meu pai, ele acabou tendo um problema de saúde e ele teve um AVC e ele ficou totalmente acamado nessa época. Então, um ano depois ele veio a falecer. E nessa época a gente passou uma situação muito difícil na nossa casa.
Então, inclusive, minha irmã tá aqui, prova viva disso, minha irmã é minha sócia. Lívia! E aí, eu fui trabalhar, logo depois disso, eu fui trabalhar numa importadora, eu acabei largando o poker. E quando eu fui trabalhar nessa importadora, eu já comecei a ter um contato com marca digital, porque lá dentro, o que eu fazia? Era uma importadora de banquete e cadeira, e eu vendia através do Mercado Livre. Então, ali foi o meu primeiro contato com e-commerce, assim, com marketing digital de fato. Então, ali eu já comecei a dar os meus primeiros passos dentro do marketing digital. Aí veio a nossa querida e digníssima pandemia, e eu tive que buscar um jeito de ganhar dinheiro, porque tinha a empresa dos meus pais, que quem tocava na época era minha mãe e minha irmã. Eu trabalhava na importadora para ajudar a complementar a renda de casa. Essa época a gente passou uma situação muito difícil, porque meu pai deu muito gasto com saúde. A gente gastou aí centenas de milhares de reais do nosso bolso para manter o meu pai. Então, a gente passou um período muito difícil ali, a gente chegou a praticamente passar fome nessa época. E quando veio a pandemia, foi quando a gente estava começando a melhorar a nossa situação financeira, e aí a gente voltou para estaca zero de novo. Aí a gente se reuniu lá em casa, eu, minha mãe e minha irmã, e a gente falou, tá, o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? A gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma, a gente tem que colocar comida na mesa. E aí eu e minha irmã, a gente começou a prestar serviço. E é até uma das coisas que eu mais ensino nas redes sociais é a galera utilizar a inteligência artificial para prestar serviço, que na minha opinião é a barreira de entrada mais baixa que tem dentro do mercado. E aí a gente começou a fazer serviço de web design. Eu e a minha irmã também, ela fazia pão pra gente vender, a gente vendia pão de porta em porta nessa época aí, a gente ia batendo nas portas dos vizinhos, de máscara tudo, mas a gente foi batendo e oferecendo. E também a gente conseguiu uma pessoa que estava produzindo máscaras. Então a gente começou a vender máscara, e aí a Lívia aprendeu a fazer site, eu já tinha um bom conhecimento de design, né, porque eu mexia com Photoshop, mexia com CorelDRAW, e a gente começou a desenvolver site. Então foi aí, de fato, que a gente adentrou no mercado digital e começou a trabalhar com a internet, nós dois juntos, e montamos a nossa empresa. Então isso aí faz mais ou menos 3 anos, foi 2020, bem ali, um pouquinho depois do comecinho da pandemia. E nessa fase, a gente começou prestando serviço, e a gente falou, tá, a gente tinha um conhecido, porque minha irmã ela fez o curso de web design para fazer site, e ele chegou e falou assim, você já vai falar em lançamento de infoproduto? Lançamento de infoproduto, o que é isso? A gente não sabia nem que era infoproduto. Aí ele falou, tá, eu tenho um curso aqui, vocês não querem fazer esse curso e ver se vocês vão pra frente? A gente falou, beleza. Eu e minha irmã, a gente é muito sangue nos olhos. Inclusive, eu vou falar pra você que tá em casa, se você tá querendo fazer uma grana na internet e você acha que é fácil, não é fácil, tem que ter sangue no olho. Boa. Você tem que, colocar a mão na massa e fazer acontecer. E é o que aconteceu, eu e minha irmã, a gente se juntou, em uma semana a gente fez o curso inteiro. E era um curso relativamente extenso. Em uma semana a gente fez o curso inteiro, na outra semana a gente arrumou um expert. Para quem não sabe como é que funciona o mercado de coprodução, se você vai pegar um expert, é uma pessoa que gera conteúdo na internet, por exemplo, eu sou um expert focado em inteligência artificial. Então você pega uma pessoa que já gera conteúdo, você ajuda ela a desenvolver algum produto digital, pode ser um e-book, pode ser um curso online, tem diversos tipos de produto. E aí, a partir desse produto, você coloca para vender na internet. Então, você ajuda a pessoa a montar uma estratégia de venda para ela vender os produtos para as outras pessoas, né? E aí, eu e minha irmã, a gente começou no mercado de coprodução. Aí, em uma semana, a gente fez o curso. Em 15 dias, a gente estava fazendo o nosso primeiro lançamento. E, ao contrário de muitos que vieram aqui, no nosso primeiro lançamento, a gente faturou R$2.000. Pá, investiu quanto? A gente não investiu nada. Foi lançamento de semente orgânico. Entendi. A gente ganhou R$2.000, a gente ficou feliz da vida, né? Na época, porque a gente tava ali fazendo site, vendendo pão e máscara e a gente fez R$2.000 com a internet. Mas é isso, ó, até a minha reação prova que é uma coisa muito de bolha, né? Esses dias a gente recebeu aqui os produtores que no seu primeiro lançamento tava nesse perrengue todo de fazer uma transição de carreira de vida. Aí no primeiro lançamento, por estar com aquela ideia fixada de fazer um 6 em 7, porque veio muito disso, né, da época dos lançamentos, eles foram lá e fizeram os seus primeiros lançamentos e não fizeram 6 em 7, só que eles não tiveram um resultado ruim. Eles fizeram, acho que, 80 mil, alguma coisa do tipo. E pra eles foi fracasso, só que no final das contas não foi, cara. Foi uma puta de um resultado pra um primeiro lançamento. Só que dependendo da situação que você tá, se você tá com uma ideia fixa de uma coisa, uma expectativa, aquilo parece um fracasso. Mas pra vocês foi, tipo, o green light, né? Tipo, não, é aqui, vai dar tudo certo. Total.
Exatamente, porque a galera entra, até por conta dessa cultura aí de você, vou fazer 100 mil reais em 7 dias. Se eu não fizer 100 mil reais, eu fui um fracasso. Falhei. Até aconteceu com a gente, com alguns experts, isso aí. Chegavam pra gente, vocês já fizeram 6 em 7? Mas no começo, a gente queria mudar a nossa vida. Então, os 2 mil reais já foi uma grande vitória pra gente. A gente falou, pô, achamos um jeito de fazer um dinheirinho na internet. E eu sempre busquei negócios que tinham muita escala. Eu até resolvi parar de jogar poker na época também por conta disso. Porque o que aconteceu na época que eu jogava? Meu pai acabou ficando doente, eu jogava num dos maiores times de poker do mundo. E eu era como se fosse um CLT deles. Eles investiam pra eu jogava aproximadamente 12 horas todos os dias. Jogava ali 12 telas, uma do ladinho da outra, assim. Até tem muita gente que me pergunta, nossa, como é que você conseguia fazer isso? Eu não consigo nem imaginar. É prática. Meu Deus. E eu via que eu trocava tempo por dinheiro. E eu vi que eu não queria aquilo. Eu sabia que em 10 anos de carreira eu ia ter uma condição legal. Mas mesmo eu tendo essa condição legal, eu ainda não ia conseguir chegar no nível que eu sempre almejei. Eu sempre fui muito ambicioso. Então eu sempre olhei muito grande. E eu falei, tá, não é isso que eu quero. Aí na época meu pai já tinha ficado doente, eu tinha que escolher entre jogar ou cuidar dele. Eu falei, tá, eu vou cuidar dele. E eu também quero algo que eu consiga escalar. E aí foi o que eu vi no mercado de lançamento. Eu falei, cara, eu posso escalar muito isso aqui. Eu posso faturar milhões e milhões de reais com esse negócio. E eu sei que dá para fazer isso em pouco tempo. No poker eu até conseguiria chegar na casa de milhões de faturamento, mas eu ia demorar 10, 12, 15 anos para chegar lá. No mercado digital a gente consegue fazer isso muito rápido. Com certeza. Tô no mercado aí faz 3 anos, eu e minha irmã, a gente fazendo o lançamento, coproduzindo, e a gente já faturou mais de 4 milhões de reais na internet. Então é muito rápido. Quando você tem a virada de chave, as coisas vão acontecendo naturalmente. E vocês começaram a prestar serviço, pegaram um primeiro expert, e dentro desse modelo de coprodução você ficou quanto tempo? A gente ficou praticamente 2 anos e pouco. Porque eu sou expert mesmo, de fato, faz 6 meses. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Mas como já teve toda essa estratégia, todos esses bastidores, a bagagem, a gente sabe tocar uma operação de cabo a rabo. A gente sabe fazer tudo dentro de uma operação, eu e minha irmã. Até é legal falar para quem está em casa, se você quiser delegar as suas funções, quando você for escalar, você vai ser obrigado a delegar. Então você precisa saber fazer também. Você precisa saber fazer ali o que o chão de fábrica faz. A gente, por exemplo, eu sei fazer edição de vídeo, eu sei editar a imagem, a Lívia, ela sabe fazer copy, sabe fazer site, a gente toca uma operação inteira. E a gente, no começo, a gente tocava a operação inteira. A gente pegava 50-50 com o expert e a gente ajudava ele com tudo no bastidor. Desde fazer site, ajudar ele com conteúdo, fazer tudo. Toda a parte operacional do back a gente fazia. E eu e ela sozinho. Tanto que teve uma vez que eu até entrei em burnout. Passei. Como é que foi isso? Conta pra gente. A gente foi fazer um lançamento. O nosso expert, ele tava no Havaí. Tinha ali acho que dava 5 horas de diferença. Então, pra ele era tipo 2 horas da manhã lá, pra gente era tipo 9 horas da noite aqui, vice-versa, entendeu? Não vou lembrar exatamente agora o fuso horário, mas eu passei 3 dias direto trabalhando, praticamente sem dormir, dormindo tipo 2 horas por dia, editando vídeo e fazendo arte, fazendo um monte de coisa, ajudando com estratégia, fazendo copy, e aí eu entrei em burnout, eu pifei. Aí até é engraçado que eu tava na sala, assim, tava meio bugado. Aí minha irmã virou pra mim assim e falou, Pedro, o que tá acontecendo? Eu não conseguia nem responder ela e eu não conseguia nem dormir. Foi por causa disso que você decidiu virar expert ou teve um outro fator que contribuiu? Então, o que aconteceu? A gente começou a fazer diversos lançamentos, um atrás do outro. A gente começou a pegar vários experts, tocando mais de um lançamento ao mesmo tempo. E aquilo começou a desgastar muito a gente, muito mesmo. Quem faz lançamento sabe o quão desgastante é. É muita energia que você tem que colocar, é muita pressão. Normalmente a gente tem que trazer resultado. Então é muita pressão e a gente fazia lançamento, a gente estava fazendo lançamento a cada 2 semanas, de mês em mês. Então era um negócio muito maçante. E a gente tinha muito problema com o expert. Porque qual que é o grande problema? Para um expert ele chegar na casa dos grandes dígitos, faturar mais de 7 dígitos, ele tem que ser um expert que sabe vender. E às vezes a gente montava a copy para o expert, chegava para ele, você tem que falar assim, assim, assado. Ele, mas eu não quero falar desse jeito. Eu acho que é muito agressivo. E a gente sabe que para a gente vender, a gente tem que ser agressivo na copy. Então, a gente começou a ter muito problema com o expert. Preciso que você grave criativo. Tem 10 criativos aqui para você gravar. Para quem não sabe, criativo é anúncio online, tá? Então a gente roda muito Meta Ads, Google Ads, que é ali Facebook, Instagram, Google.
E principalmente Facebook e Instagram, a pessoa ela tem que gravar os criativos. E os criativos basicamente são os vídeos que você vê aí quando você tá rolando o seu feed do Instagram. Aquele cara que aparece fazendo um anúncio, né? Falando que você vai ganhar 100 mil reais em Chama a 7 sua dias. atenção. Que chama a sua atenção, aquilo são os criativos. Então a gente chegava pro expert e falou assim, ó, você tem que gravar 10 criativos até tal dia. Chegava um tal dia e não tinha gravado. Então isso começou a mexer muito com a gente. E você comentou lá no almoço com a gente que você hoje é o expert que você sempre quis ter, né? Exatamente, hoje eu sou o expert que eu sempre quis ter, eu sou o expert dos sonhos. Como é Vamos pra dizer você assim. sair dos bastidores agora e trabalhar como expert? Eu sempre quis fazer isso, é uma coisa que estava no meu coração desde sempre, impactar vidas. Porque na verdade ser expert, a galera pensa, vou virar expert para ganhar dinheiro e vender produto. Não, é muito mais do que isso. A gente fala de impactar a vida, mudar a vida das pessoas, trazer conhecimento de qualidade. Então, não tem coisa melhor do que você trazer um bom conteúdo, o cara chegar lá no seu direct e falar assim, pô, esse conteúdo mudou minha vida. Cara, eu tava cheio de problema, depois você começou a trazer os seus vídeos, isso impactou a minha vida, eu tô fazendo um dinheirinho, cara, muito obrigado. Então, é mais sobre pessoas do que sobre dinheiro em si. Sim. Então, eu sempre tive isso no meu coração. E lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com os experts, eu fui gerar conteúdo na rede social, mas eu fui gerar conteúdo não para ficar famoso nem nada do gênero, eu fui gerar conteúdo para aprender a mexer nas redes sociais. Então eu tive que aprender a mexer no Instagram, aprender a mexer no YouTube, como é que funcionava. Então ali começou assim o meu começo de produção de conteúdo, digamos assim. Massa. Boa. E Pedro, quando é que você começou a ver que falar sobre inteligência artificial teria uma demanda tão grande assim? Então, aí eu vou até falar com a galera de casa. Como é que funciona? Parece até clichê quando a galera fala para você aprender inglês e estudar conteúdo lá de fora. Mas, de fato, os mercados, eles começam lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos hoje é o mercado número 1 do mundo, tanto em marketing digital quanto em outros diversos mercados aí. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver um movimento lá fora muito grande falando de inteligência artificial. Porque o que aconteceu? Lançaram o ChatGPT em novembro do ano passado. Isso virou uma febre nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar agora de cabeça o número de usuários, mas até então o ChatGPT tinha sido a segunda maior adesão na história de usuários entrando em uma plataforma num curto período de tempo. Então isso lá fora hypou de um nível absurdo. E eu sempre gostei muito de inteligência artificial, tecnologia. E aí eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade. E eu posso juntar o melhor dos dois mundos. Eu posso juntar o mundo da tecnologia e o mundo do marketing digital, que são duas coisas que eu tenho bastante conhecimento, eu gosto muito. E eu falei, cara, eu vou juntar os dois. Vou pegar a inteligência artificial e marketing digital, vou unir os dois e vou começar a gerar conteúdo sobre isso. E aí startou o Pedro Daniel IA. Então você meio que pegou algo que tava nascendo, né? Uma tendência ali que tava vindo pro Brasil e você nadou de braçada e tá nadando. Exatamente. Total. Esse é o segredo. O segredo é você fazer o quê? Você olhar o mercado lá de fora, ver o que tá virando tendência lá fora, porque antigamente ainda demorava 5 anos para isso chegar no Brasil. Hoje eu acho que já é mais rápido. Ainda assim, o Brasil, a tendência vai chegar um pouco depois, mas hoje está muito mais rápido. Então eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a falar sobre inteligência artificial e ferramentas de IA, né? Então eu peguei um oceano totalmente azul e eu aproveitei para nadar de braçada. Quanto tempo, desculpa te interromper, quanto tempo você tá falando de inteligência artificial? Durante esses 6 meses que você é expert ou já um tempo antes conta que você não tava aparecendo na cara, mas estava estudando sobre? Não, eu estudo sobre inteligência artificial já faz muitos anos. Nossa. Desde a época que eu tava no colegial lá, que eu falei que eu queria fazer faculdade de robótica e tal, e mexer com robô. Meu sonho era mexer com automação residencial. E Nossa, aí, que específico. específico. Não sei de onde que eu tirei isso, mas o meu sonho era mexer com automação residencial. E eu já comecei a estudar desde aquela época inteligência artificial, então já comecei a ver algumas coisas. A gente utiliza inteligência artificial todos os dias na nossa vida. As pessoas não sabem disso, mas ela está presente todo dia. Então, se você usa Instagram, quem direciona o conteúdo para você é uma inteligência artificial chamada algoritmo. Ela conhece melhor você do que você mesmo se conhece. Bizarro. Então ela vai, por isso que é tão viciante, porque a inteligência artificial ela te conhece de cabo a rabo, ela sabe o que você almoça, o que você janta, onde você vai, ela sabe tudo. E eu até costumo dizer que é muito engraçado, porque às vezes você tá conversando com seu amigo e você fala assim, pô, eu queria comprar um tênis X, lá. Aí você abre o Instagram e aparece um anúncio daquele tênis e você fala, nossa, como que isso aconteceu? A inteligência artificial tá te ouvindo o tempo inteiro. Então eu sempre estudei muito sobre esse mercado. Aí eu comecei a ver lá fora
E na realidade, eu comecei a ver essa tendência antes ainda do ChatGPT. Lá no começo do ano passado, tem uma ferramenta chamada Midjourney. Como é que funciona o Midjourney? Ele é uma ferramenta onde você converte texto em imagem. Então eu falo assim, eu quero um elefante, você escreve lá, eu quero um elefante branco com bolinhas rosas e não sei o que lá. Ele vai criar a imagem de um elefante branco de bolinhas rosas. E aí eu fiz o teste no Midjourney, eu acompanho muito o mercado de fora desde sempre. E aí eu comecei a ver lá fora a galera falando desse tal de Midjourney. Só que na época era um negócio bizarro. Você colocava lá pra ele fazer a imagem de um elefante, ele fazia uma imagem de um negócio tudo distorcido, nada a ver. E eu até falei, esse negócio não vai virar, né? Isso aqui é muito, muito arcaico, tanto que eu testei lá algumas vezes e falei, nossa, isso aqui tá muito ruim, horrível. E aí a gente vê a evolução disso em um ano. De um ano pra cá evoluiu demais. Então eu sempre estava de olho nas inteligências artificiais. Aí quando lançou o ChatGPT eu falei, cara, isso aqui é uma mina de ouro. Esse negócio aqui... Vale a pena explorar. Vale a pena explorar. Na realidade eu já acompanhava quem criou o ChatGPT é uma empresa chamada OpenAI. A OpenAI ela foi criada pelo Sam Altman e pelo Elon Musk. Eles que criaram. E a OpenAI ela tá no mercado desde 2018, 2019, se eu não me engano, não vou lembrar de data, porque eu sou bem ruim com data. E aí eles já começaram a fazer alguns testes, eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube falando a respeito da OpenAI, eles estavam fazendo alguns testes, que até eu lembro de ter visto um vídeo que eles estavam fazendo um sistema de pega-pega com inteligência artificial, então era um sistema interno, como se fosse um jogo, e era um pega-pega e era inteligência artificial ali dentro. Então eu já estou olhando esse mercado faz muito tempo. Aí quando lançou o ChatGPT eu fui fazer uns testes ali dentro e falei, cara, isso aqui é incrível. Isso aqui muda a vida das pessoas. Se você souber utilizar isso aqui da forma correta, ainda mais para marketing digital, principalmente quando a gente fala de copy, isso aqui é uma máquina extremamente poderosa de copy. Inclusive, nós vamos explorar muito Total. isso, porque é uma das dúvidas da galera. Só que aqui no KiwiCast tem sempre gente nova entrando. Então, às vezes a gente tá numa bolha, a gente sabe o que é inteligência artificial, mas as pessoas que estão ali do lado, elas não fazem ideia do que seja. Você até trouxe alguns exemplos muito bacanas, que o próprio algoritmo é uma inteligência artificial. Então, como que você explicaria para um iniciante hoje o que é uma inteligência artificial e como ela pode te auxiliar no dia a dia? Perfeito. A inteligência artificial, eu digo que ela é como se fosse uma criança. Principalmente quando a gente fala de machine learning. O que é o machine learning? O machine learning ele foi criado lá em 2010, mais ou menos. Ele foi criado bem antes, mas ele se consolidou ali em 2010 com o lançamento da Siri, da Alexa. Então, isso é o machine learning. O que é o machine learning? Eu costumo dizer que é uma criança. Então, imagina que ela é uma criança. Você fala para ela assim, não coloca o dedo na tomada. A criança vai lá e ela coloca o dedo na tomada. Então, ela aprende que aquilo é errado. Então, eles utilizaram muito o sistema de animal. Então, é recompensa. Então, a inteligência artificial junta com o machine learning essa questão de uma máquina aprendendo sozinha. E é isso que a gente vê no ChatGPT hoje, por isso que ele é tão evoluído. Porque são milhões e milhões de pessoas colocando informação lá dentro, e toda a informação que ele recebe, ele vai aprendendo um pouco mais. Então, é uma criança que está em desenvolvimento ainda, e a inteligência artificial ainda é um bebê. Ela não chegou nem 5% do que ela vai chegar nos próximos anos. Sim, É perfeito. só uma pontinha aí do iceberg, né? Isso. E falando sobre a inteligência artificial, em quais áreas do marketing digital você considera que a inteligência artificial seja mais eficaz? Hoje você consegue colocar inteligência artificial na operação inteira. E, inclusive, na nossa operação, hoje, praticamente, quase tudo quem faz é inteligência artificial. Na operação inteira. Sim, porque como é que funciona? Você consegue colocar, por exemplo, ChatGPT, ele vai te ajudar a fazer copy, ele vai te ajudar a fazer criativo de anúncio, ele vai te ajudar com estratégia de... Por exemplo, eu tenho um chat lá no ChatGPT que ele é treinado para fazer vídeo viral. Então, eu joguei alguns conteúdos virais lá dentro e ele cria não só as headlines, como o script inteiro. Aí a gente tem ferramentas de criação de imagem, como o Midjourney. Então lá você consegue criar várias imagens para utilizar como criativo, para fazer post na rede social. Hoje também tem diversas automações. Então, há muitos anos a gente já utiliza automação, né, na nossa operação. Mas hoje a gente tem automação onde você consegue, inclusive, linkar com o ChatGPT e ela vai ali gerar respostas automáticas e respostas inteligentes. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais, você pode usar o ManyChat e o Make para fazer isso, tá? Eu vou falar até porque tem muita gente que me pergunta como é que faz isso. ManyChat e Make você consegue fazer isso, tá? Gerar respostas para, por exemplo, suporte? Para suporte, exatamente. Você Que consegue treinar o massa. ChatGPT para responder o suporte. Isso ainda é muito arcaico, ainda não chegou no poder que tem. Mas eu acredito que dentro de um ano a gente vai ter um suporte totalmente automatizado
com inteligência artificial e automação, onde a pessoa entra lá, você coloca todos os dados, por exemplo, vamos supor que você quer vender um infoproduto, um curso. Então, você coloca todos os dados do seu curso lá dentro, a inteligência artificial, ela entende tudo, inclusive ela vai entender as dores e desejos do público, e a partir daí ela vai vender como se fosse o melhor vendedor do mundo. Ela vai pegar na sua dor, vai amassar a sua dor e vai falar, compra o produto que resolve o seu problema. Então, dentro de um ano, talvez um pouquinho mais, a gente vai ter inteligências artificiais totalmente automatizadas para isso. Olha, umas 2 pessoas vieram aqui no KiwiCast e falaram sobre algumas 2 ferramentas, uma mesma ferramenta, na verdade. Essas 2 pessoas falaram sobre essa mesma ferramenta, que é algo novo, eu nunca tinha escutado falar. Mas eles falaram de Typebot, você já ouviu falar? Typebot, eu não vou saber explicar exatamente o que é, porque eu não cheguei a estudar a fundo. Mas é um sistema de inteligência artificial que ele é basicamente linkado com o ChatGPT, assim, é escrita e tal. Mesmo princípio, então. Mesmo princípio. Até lá na Europa, o que eles estão fazendo não é relacionado com o Typebot, mas eles já estão colocando o call center totalmente automatizado. Então é uma pessoa, é como se fosse uma pessoa falando com você, mas na realidade é um robô. Então ele liga, oi Pedro, tudo bem? Como é que você tá? Ah, você tá tendo problema XYZ e na realidade é um robô falando com você e a pessoa não consegue nem identificar que é um robô. Isso é maluco, né? É. Às vezes quem tá assistindo aqui pensa, nossa, mas e aí tudo que eu quero é não falar com o robô, mas aí eu vou falar com o robô, só que você vai falar com um robô treinado. Você nem Exatamente. sabe que você tá Treinado falando pra com robô. parecer um humano Oh, é yes. totalmente diferente. Sim. E por falar em copy, você comentou aí que dá pra usar a inteligência artificial pra criar copies. Você pode dar um exemplo de como usar o ChatGPT para criar copy de uma página de vendas, por exemplo? Eu sei que a Expert de copy tá ali nos bastidores, mas com certeza você tem um overview sobre isso. Porque as pessoas... É como você disse, a inteligência artificial é uma criança. Você tem que dar dados para ela para que ela te traga aquilo que você precisa. Então, como que seria um template básico aí de como usar o ChatGPT para escrever a copy de uma página de vendas? Primeiro de tudo, como você acabou de falar, o ChatGPT ele é como se fosse uma criança. Você tem que explicar para ele tintim por tintim. Então, como é que você pode fazer um sistema para você treinar um chat lá dentro para ele fazer página de venda? O que a gente costuma fazer na operação. Você vai pegar ali umas 5 páginas de vendas que você acha que a copy delas são muito boas, você vai jogar elas como base lá dentro do ChatGPT. Falar, ChatGPT, eu tenho essas páginas de vendas aqui, elas são muito boas, utiliza a estratégia que eles usam e monta uma copy para mim de página de venda. Então é sempre legal você utilizar exemplo e explicar de forma simples. Outra coisa legal também é que você consegue dar uma persona para o ChatGPT para ele agir como se fosse uma persona. Massa. Então você pode falar para ele assim, ChatGPT, eu quero que você haja como um copywriter sênior que trabalha há tantos anos na indústria, que já fez diversas copies milionárias e tal, e eu quero que você me ajude a fazer página de vendas. Eu vou te dar alguns exemplos, aí você joga lá umas 5 copies de página de venda que você acha muito boas, e a partir dessas copies ele vai começar a montar a página de venda e ele vai fazer um trabalho incrível. Olha, ele já trouxe aqui um script pra você aí, ó. Pronto. Tentar aplicar nos seus negócios e criar a sua próxima página de vendas. Total. E falando sobre ainda, né, falando aqui sobre inteligência artificial, quais as habilidades um profissional de marketing digital precisa ter para se desenvolver e aproveitar melhor sobre essa inteligência? Então, inteligência artificial é uma criança, falando novamente aqui, mas qual que é o negócio? Você tem que explicar você tem que dar muito exemplo técnico para ele. Então, você tem que ter conhecimento técnico para você mostrar isso pro ChatGPT. Então, não adianta nada uma pessoa que não tem quase conhecimento nenhum de copy tentar fazer uma boa copy lá no ChatGPT, porque ela não vai conseguir. Você vai ter que dar exemplos, você vai ter que falar, às vezes você vai utilizar referências. Vou dar um exemplo aqui, você pode colocar lá o John Benson. Para quem não sabe quem é o John Benson, ele é o cara basicamente que criou o VSL, que é o Video Sales Letter, que é o que? É você vender através de um vídeo. Então, você pode utilizar o John Benson como exemplo. Então, eu quero que você escreva uma copy da forma como o John Benson escreve. Você vai precisar de estruturas também para você adicionar para treinar o chat. Então, você tem que ter um conhecimento técnico para você conseguir utilizar ele da melhor forma. Porque não é porque a inteligência artificial que aquilo ali vai resolver sua vida, né? Tipo, você precisa ter um embasamento. A galera acha que faz milagre. Exatamente. É bom desmistificar isso um pouco, porque você precisa ter o seu input de informação ali para ele te trazer algo específico. E assim, a gente trouxe várias pessoas aqui no KiwiCast que usam inteligência artificial dentro da sua operação, e você, além de usar dentro da operação, também ensina outras pessoas a usarem. Então, eu queria saber como que um iniciante pode usar, por exemplo, o ChatGPT para ganhar dinheiro na internet.
Tá, perfeito. Primeira coisa que eu gosto de falar, tem uma coisa chamada clique e fuça. Como é que funciona clique e fuça? Entra no ChatGPT e começa a fuçar lá dentro. Começa a dar comandos, começa a entender como é que funciona a ferramenta. Isso é o principal. Para você, eu costumo falar que eu ensino as pessoas a dominarem as ferramentas de inteligência artificial. Para você dominar, você tem que ficar ali horas e horas e horas e horas testando e fazendo. E para ganhar dinheiro, cara, a forma mais simples, como eu já falei, foi como eu iniciei no mercado, é prestando serviço. Hoje em dia, a galera não sabe, mas quando você entra lá no Google, você faz a sua pesquisa lá dentro do Google, o que acontece? Você vai cair numa página que tem várias páginas ali dentro. A maioria dessas páginas são blog, tá? E blog é uma coisa que funciona muito. Se você achar que eu tô mentindo, pode fazer qualquer pesquisa no Google aí, você vai entrar ali e vai aparecer um blog para você. E milhares de pessoas fazem pesquisas no Google. Então você pode ser um redator e fazer post de blog. Você consegue treinar um ChatGPT para ele fazer os posts e aí você recebe remuneração por isso. Eu e a Lívia lá no começo também, quando a gente prestava serviço, a gente fazia post para blog e a gente chegou a ganhar R$2.000 para fazer um post, entendeu? Para fazer uma sequência de posts dentro de um blog. E a barreira de entrada disso é muito baixa, Baixíssimo. porque você precisa de... Tem muito mais pessoas precisando de profissionais do que profissionais no mercado. E hoje, com a inteligência artificial, você consegue ter expertise muito rápido para fazer isso. Então, você quer começar no mercado digital, quer começar a ganhar dinheiro, eu recomendo sempre prestação de serviço. E hoje, com inteligência artificial, ficou muito fácil. Quem me dera, na época que eu comecei, tivesse inteligência artificial para facilitar o meu trabalho da forma como tem hoje. Então, acho que essa é a forma mais fácil que tem para alguém começar a ganhar dinheiro na internet. E hoje tem a inteligência artificial que é uma mão na roda aí. Inclusive, você pode perguntar pro ChatGPT, ChatGPT, como eu posso te usar Sim. para ganhar dinheiro na internet? Exatamente. É porque é uma coisa que parece óbvio, mas às vezes as pessoas do outro lado, elas veem isso como uma coisa muito distante, uma coisa muito... não é palpável ainda. Não, cara, tem gente que ganha dinheiro exatamente assim, usando outras inteligências artificiais para prestar serviço, para criar soluções que aí às vezes nem existem, mas você consegue usar os dados que já tem ali para fuçar o que tem, o que vai funcionar, o que pode ou não funcionar. Isso é bacana, realmente é o do clicar e do fuçar. Esses dias eu Exatamente. vi uma matéria do cara que ele tava querendo fugir dos bloqueios do Facebook, e ele usou lá os termos de política de uso do Facebook, colocou lá no ChatGPT, falou pra criar uma campanha que não ferisse ali os termos de uso do Facebook. Então, tem como você usar ele dessa forma totalmente E é um gratuita. jeito inteligente, Aham, na minha total. opinião. Perfeito. Porque Você tem quer gente criar que não campanha. quer ler, porque acha muito complexo Sim. a política de Muitos leis lá detalhes. do Facebook. E aquilo ali é praticamente um curso, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Gestor de tráfego tem que saber como é que funcionam as políticas de cabo a privacidade do rabo. Facebook, senão De vai cabo a ficar, rabo. senão vai sofrer muito com contingência. Exato. Eu já sofri bastante com contingência, sei bem como que é. E é legal, até também tem ferramentas de imagem lá, o Midjourney, tem muita gente utilizando eles para fazer anúncio black de forma white. Então, ele cria uma imagem ali, por exemplo, eu vi um criativo que eu achei sensacional que fizeram com o Midjourney, que era assim, era um criativo de emagrecimento. A gente sabe que emagrecimento é nicho black e dá muito bloqueio no Facebook. Era uma casquinha de sorvete e em cima era um gordinho derretendo. Eu falei, cara, perfeito, Genial. olha isso aqui. Genial, e não vai dar bloqueio no Facebook, porque na verdade você não tá ferindo a política nem nada. E no Facebook a gente sabe que o grande fator que dá bloqueio é você ferir a experiência do usuário. Sim. Então, se você colocar lá, por exemplo, que nem pode colocar antes e depois. Por quê? Porque senão a pessoa ela acaba se comparando com o antes e o depois e ela pode se ferir por conta daquilo. Então, dessa forma, utilizando o IA, você consegue fazer sem que fira os princípios ali do usuário. Por falar nisso, você tem aí mais de 5.000 alunos, né? Uhum. Qual que você enxerga que é a principal dificuldade dessas pessoas quando o assunto são novas tecnologias, por exemplo? Então, a principal dificuldade da galera é porque vê como um bicho de 7 cabeças. Entendeu? É inteligência artificial, é muito difícil. Muita gente vem me perguntar se eu tenho que programar alguma coisa. Você não precisa fazer nada disso. Hoje em dia é de fácil acesso para todo mundo. O ChatGPT ele veio justamente com esse intuito,
que é o quê? É inteligência artificial aberta para o público, você pode utilizar ela da forma como você quiser. Até outra coisa que a galera vem me perguntar muito, ó, você quer saber? A galera vem me perguntar muito a respeito de e-book, para fazer e-book no ChatGPT, e eles perguntam a respeito da política de privacidade. Ah, se eu fizer um e-book dentro do ChatGPT, eu vou ter algum problema? Eu posso utilizar isso para vender? E sim, você pode, tá lá nas políticas de privacidade da OpenAI, que todo comando que você dá e toda resposta que você recebe é de direito autoral seu. Então, essas são as maiores dificuldades das pessoas. É a barreira de entrada muito alta, achar que tem que programar alguma coisa. E se a gente for pegar, vamos colocar aí 10 anos atrás, para você ter uma inteligência artificial, você tinha que ter uma equipe de dev, programadores, tinha que ter toda uma operação para você desenvolver isso. Sim. Hoje em dia tá aí para todo mundo, na internet. Você não precisa nem baixar nada, você entra em um site. Ô Pedro, Entendeu? você acha que o chat GPT tem lá as duas versões, né? A paga e a gratuita. Você acha que as duas têm muita diferença entre uma e outra? Sim, demais. A diferença... A paga ainda consegue ser a melhor opção. Sim, com certeza. Ainda mais se você for utilizar para ganhar dinheiro, principalmente. Se você ganha dinheiro e você precisa, pô, vale muito a pena pagar, tá? A diferença é gritante. Eu já fiz todo tipo de teste que você imagina lá dentro para fazer uma e outra. E até se você quiser, você pode colocar analogias ali dentro e teste de raciocínio e você vai ver a diferença. O GPT 3.5 ele não consegue responder muita coisa. O GPT-4 ele já vai conseguir responder um monte de coisa. O GPT-4 ele muda a forma de linguagem dele. Então, por exemplo, eu quero falar com adolescentes e utilizar gírias. Ele vai mudar o texto, vai colocar gírias no texto. O GPT-4 ele tem o Data Analysis, onde você consegue colocar arquivos ali dentro para ele analisar. Então, o que eu já fiz? Eu pego campanha de tráfego, jogo lá dentro e peço para ele analisar as campanhas. Eu extraio em CSV, né, arquivo de Excel, jogo lá dentro e falo, ó, faz uma análise e compara as coisas para mim, ele já faz, então facilita muito o trabalho. Então, o ChatGPT-4 ele é extremamente superior ao 3.5. E agora, no final do ano, eles já estão querendo lançar o GPT-5, que vai ser um negócio absurdo, né? Meu Deus. Eles estão falando que o GPT-5 ele provavelmente vai ser mais inteligente do que os seres humanos. Caraca. Uou, aí fiquei com medo, Eu hein? também. Meu Deus, Confesso se a que galera sim. já acha que o chat GPT veio pra substituir o ser humano, imagina o chat GPT-5, então. Sim. É, O ChatGPT já é específico, então as outras atualizações dele parecem que são muito mais específicas, né? sim. Muito melhores de serem usadas. Isso é até uma coisa legal pra falar. Essa é outra dúvida que muita gente vem perguntar. Pedro, eu vou ser substituído pela inteligência artificial? Depende. Na minha visão, a inteligência artificial ela vai substituir muitos trabalhos, principalmente os trabalhos de base. Infelizmente, vai ter muita gente que vai ficar desempregada, mas quem souber utilizar a inteligência artificial vai se destacar e com certeza vai ter emprego. Qual que é o negócio? As máquinas, elas precisam de alguém por trás. O ChatGPT ele não funciona sozinho. Se você colocar ele lá, ele não funciona sozinho. Você precisa de alguém dando comandos e trazendo informações. A gente viu isso com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela mudou totalmente a forma de pensar entre humano e máquina. Então a galera falou, pô, as máquinas chegaram, eu vou ficar sem emprego. Não, os trabalhos mudaram. A gente viu isso com a internet. Então, se você pegar 10 anos atrás, não existia influenciador. Sim. E hoje a gente tem influenciador. 10 anos atrás não existia gestor de tráfego. Hoje a gente tem gestor de tráfego. 10 anos atrás a gente não tinha copywriter focado em internet, marketing. Então eu acredito que as profissões elas vão ter uma transformação. E quem souber utilizar a inteligência artificial ao seu favor, com certeza vai se destacar no mercado. Por isso você tem que aproveitar um expert desse aqui. O cara entende Exatamente. tudo. Já deixa o seu Exatamente. like aqui, porque já deixou ouro aqui. Sim. Já mostrou pra muita gente como utilizar o chat GPT de forma inteligente. Já deu muitos nomes aqui, deu nome aos bois, digamos assim. E Pedrão, falando sobre estratégias, assim, existe alguma estratégia específica que um iniciante ele pode usar para criar bons prompts? Existe. Tem um comando que normalmente eu costumo disponibilizar pra galera. Tem até lá no meu Instagram, se você quiser. Como é que funciona? Você faz o ChatGPT melhorar os seus comandos. Então você vai falar assim, ó, ChatGPT, eu quero que você faça comandos para mim. Eu vou te dar um comando de base e eu quero que você dê uma nota para esse comando de 0 a 10. Se a nota desse comando for inferior a 8.5, eu quero que você melhore esse comando e crie um comando que seja a nota 9 para cima. E aí você vai dar o comando ali para o ChatGPT, ele vai olhar e vai falar assim, ó, seu comando ele é um 6, mas agora eu vou fazer um comando que vai ficar 9.
Aí ele dá o comando perfeitinho para você. Então você pode utilizar o próprio ChatGPT para melhorar os seus comandos e para criar comandos para você. Hoje eu usei dessa forma o ChatGPT e eu nem sabia que isso era uma estratégia específica. Só tipo, olha, fiz isso aqui, quero que de 0 a 10, como que você analisa baseado em X, Y, Z? Nossa, que genial isso, cara. E se você for pensar, se você quiser replicar isso, tu pode criar processos de prompts de comando, né? Que te ajudam a fazer coisas específicas. Exatamente. Você pode ser muito específico lá dentro. Muito específico mesmo. Eu tenho desde advogado que usa o ChatGPT até engenheiro, arquiteto. Tipo, você pode usar o que você quiser, basicamente. É só você saber pedir para ele. Como eu falei, esse é um grande problema que eu vejo nas pessoas hoje em dia, tá? Elas não sabem fazer pergunta. Exatamente. Elas só sabem responder. Por que que isso acontece? Porque a gente foi criado numa sociedade onde a gente é obrigado a responder pergunta o tempo inteiro, mas a gente não tá acostumado a questionar. A gente é muito expertinho no como, né? Mas não no porquê. Exatamente. E você tem que saber o porquê. A gente vê isso lá nos filósofos do passado, né? Os caras, eles eram muito questionadores. E eles tentaram trazer isso pra galera, né? Se questionem, aprendam a fazer perguntas. As coisas, elas não são necessariamente da forma como a gente pensa que são. Então, eu acho que tá faltando muito isso na galera. É aprender a fazer perguntas e se comunicar ali. Querendo ou não, quando eu tô falando com o ChatGPT, na minha cabeça, eu não tô falando com uma máquina, eu tô falando com uma outra pessoa. Só que eu tô falando com uma outra pessoa que ela não tem um entendimento tão grande naquilo que eu falo. Então eu tenho que falar nos mínimos detalhes, explicar exatamente como é que funciona cada coisa. Se eu for pedir uma estratégia de marketing, eu tenho que dar o público-alvo, eu tenho que explicar exatamente o que eu tô fazendo. Vou fazer uma estratégia de marketing para uma barbearia. É uma barbearia localizada na região tal, que corta cabelo do jeito XYZ. O público-alvo é homens de 35 anos para cima. Normalmente eles têm um poder aquisitivo X, eu tenho tanto de estratégia de marketing, então você tem que ser o mais específico que você puder. Dessa forma ele vai te trazer uma resposta muito boa. Perfeito, perfeito. E é muito... Eu vejo que até pelo costume da sociedade, a gente vê muitas pessoas, e eu me incluo nisso, de dificuldade de ser específico mesmo. Quando você vê, dá pra ser muito mais específico do que você pensa. E o ChatGPT é um treino pra isso. Por falar em inteligências artificiais, você trouxe aí o ChatGPT, trouxe o Media Journey. Quais são os outros tipos de ferramentas que você pode citar aqui no podcast para a gente tomar conhecimento que sejam ideais para cada necessidade, por exemplo, dentro de uma operação de marketing digital? Então, hoje a gente tem diversas ferramentas de inteligência artificial, chatbots e coisas do gênero para fazer tudo quanto é tipo de coisa que vocês imaginam. Mas as principais funções que eu vejo hoje é principalmente design e copy. Tá? Que são, de fato, o que dá mais trabalho para fazer, o que demanda mais mão de obra quando a gente está falando de mercado digital. Uhum. Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem uma ferramenta chamada Microsoft Designer, que ele é basicamente um concorrente do Canva. Então, lá dentro, você utiliza inteligência artificial para poder fazer criativos de imagem, criar templates, coisas do gênero. A gente tem uma outra ferramenta chamada Adobe Express. A Adobe tem investido muito em inteligência artificial, inclusive tem o Photoshop Beta lá, que é uma ferramenta onde você consegue mudar as coisas dentro da imagem utilizando o texto da mesma forma que o Midjourney. Só que, por exemplo, tem eu, Pedro, eu quero colocar um óculos. Eu seleciono em volta do meu olho e crio um óculos. Então, a gente tem o Adobe Express, que é uma ferramenta de graça, você não tem que pagar nada para utilizar. Ele está linkado com uma outra ferramenta, que é o Adobe Fireflies, que é a inteligência artificial da Adobe de fato. E lá dentro você tem diversos templates prontos, você consegue criar a imagem, você tem diversos templates para rede social, por exemplo, para story, para vídeo. Então, basicamente, as melhores ferramentas que tem, elas são para esses trabalhos de base, criação de imagem, criação de vídeo também. Eu utilizo o CapCut para editar os meus vídeos. Lá dentro tem uma inteligência artificial que tira ruído de som e tem uma outra inteligência artificial que, por exemplo, legenda o vídeo inteiro. Tem uma outra ferramenta que chama Captions, que é uma ferramenta de legenda. Inclusive o Captions, o que ele faz? Ele consegue mudar a língua da sua voz. Então, por exemplo, estou falando em português aqui, ele traduz para o inglês. Tem uma outra ferramenta também chamada HeyGen, que é muito legal. É HeyGen. HeyGen. E o HeyGen, basicamente, ele cria um avatar. Então, hoje ele chegou num ponto que você coloca lá uma imagem sua e ele fala com gestos de mão parecendo que é você. Aí você usa uma outra ferramenta chamada Eleven Labs, tá? E o Eleven Labs, ele basicamente faz voz. Você consegue clonar a sua voz lá dentro.
Então, daqui a pouco nós vamos ter experts totalmente gerados por inteligência artificial. Meio que já tá rolando um Já pouco tá disso, né? Eu já vi rolando, vários já. anúncios com inteligência artificial, tipo um avatar da pessoa ali. Isso. E isso vai ficar cada vez mais perfeito, até que daqui a pouco a gente vai olhar e vai falar, você não vai saber se é uma pessoa ou se é uma IA que tá fazendo aquilo. Isso chega até a ser perigoso, mas é a tendência. Não tem muito o que fazer. Isso vai acontecer, ou você aceita, entra nessa onda, surfa e aproveita, ou senão você vai ficar pra trás. Dá pra usar tanto pro bem quanto pro mal, né? E não é louco se como as coisas vão acontecendo justamente para facilitar com que você trabalhe com a tecnologia cada vez mais, tipo, dentro do marketing digital, que é o nosso foco aqui. Cara, tem inteligência artificial em todos os tipos de ferramentas. Você falou do CapCut aí, eu não sabia do CapCut, das inteligências artificiais que a galera coloca nas ferramentas que já existem para facilitar cada vez mais o trabalho do dia a dia. Então, você só tem que ter o trabalho de saber mexer com aquilo, de saber manusear as máquinas, né? Bom, mas isso funciona, sempre funcionou dessa forma. Sim. Desde a Revolução Industrial, quando a gente teve a internet também, vamos pegar aí, vamos colocar um pouco mais de 10 anos atrás. Pô, ninguém sabia mexer com rede social. Quem que mexia com rede social? A gente tem que aprender a utilizar as ferramentas. É isso. Então, é um processo de aprendizado. Você não vai aprender a mexer do dia para a noite. Vai demorar um tempinho para você pegar, se adequar, mas também depois que você domina, vira muito fácil. Hoje em dia, pode perguntar para qualquer pessoa de casa, até para vocês. Vocês têm dificuldade para mexer no Instagram, por exemplo? Não tem, porque usa todo dia a ferramenta. É uma coisa que está no cotidiano. Você tem dificuldade, por exemplo, para usar a cafeteira da sua casa? Não tem. Mas imagina quando lançaram a cafeteira, devia ser um negócio totalmente louco. Exato, Então, é só o caminho natural da evolução das coisas. Exatamente, vai acontecer de qualquer forma, ou você se adequa ou senão você vai ficar para trás. Perfeito. E Pedro, para os profissionais da área de marketing digital que estão sempre buscando se atualizar, ficarem sempre atualizados, principalmente em relação à inteligência artificial, quais são as melhores práticas e recursos que essas pessoas podem estar aí pesquisando para sempre estar atualizadas em questão de inovação? Primeiro, me segue lá no Instagram, me segue nas redes sociais. E outra é estar sempre de olho no mercado lá de fora. As coisas acontecem lá fora. Então, se você quiser ver as tecnologias antes delas chegarem, ou até ser um dos primeiros pioneiros a testar ferramentas e coisas do gênero, você tem que estar olhando o mercado lá de fora. E é uma coisa que eu estou sempre fazendo e eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Tanto que teve muitos conteúdos que eu trouxe para o Brasil. Tipo, ninguém falava de algumas ferramentas. Inclusive, você deu até aula em MBA, né? Exatamente. Recentemente, né? Aconteceu pra gente, né? BTG, não foi isso? Não, eu fui convidado para dar uma aula no MBA da Exame. E foi um MBA focado em inteligência artificial para profissionais que querem aprender mais sobre inteligência artificial e de fato utilizarem isso no mercado de trabalho para ter uma vantagem. Então eu dei uma aula lá, minha especialidade são ferramentas de inteligência artificial, é o que eu domino de fato, porque eu já trouxe essa bagagem desde quando eu era pequeno. Então eu sempre mexi muito com Photoshop, CorelDRAW, coisas do gênero. Sempre fui muito habituado a aprender a mexer em ferramentas novas. Então eu dei lá, foram 10 aulas para o MBA da Exame, ensinando a galera a utilizar a ferramenta de inteligência artificial, principalmente no dia a dia, né? Que massa, meu. Por que eu falei BTG, hein? Tava na minha cabeça isso. Eu dei uma aula no BTG Olha também, aí, por causa isso. disso. Boa. Eu dei uma aula lá pra galera do BTG Pactual também, foi bem legal. Mas foi... Eu nunca esperei um negócio desse, né? A galera chegou em você como? Através do seu Instagram? Você ficou, tipo, conhecido e eles te convidaram? Foi através do meu Instagram, porque o que aconteceu? Eu comecei a atingir muitas pessoas nas redes sociais. Hoje, em 6 meses aí, eu já tô quase 550 mil seguidores nas redes sociais. Eu cheguei em um mês a atingir 20 milhões de pessoas com os meus vídeos. Então, eles acabaram me vendo na rede social e me convidaram para dar essa aula. E foi bem legal, bem bacana, gostei. Pô, que massa. É legal dizer também que você tá aí 6 meses no digital, mas você trouxe toda a sua bagagem de antes. E quando começou a ser expert, você ficou ali 4 meses ininterruptos criando conteúdo na internet, né? É que às vezes as pessoas pensam, vou criar um Instagram, vou aqui começar a vender os meus conhecimentos. E aí começa hoje para amanhã. E, cara, não tem mais espaço para quem não é consistente tem uma constância, no digital. Exatamente. O segredo é consistência e longo prazo, é o que eu falo. Eu aprendi isso no poker também, é consistência e longo prazo. A curto prazo você até pode perder, mas a longo prazo você sempre vai ganhar, se você for bom. Então não adianta nada, eu vou começar a gerar conteúdo nas redes sociais, você gera lá 3 vídeos, sobe, o vídeo não deu bom e você para. Às vezes no 10º vídeo que o seu jogo ia virar. Eu costumo falar, principalmente no marketing digital, eu já testei de tudo que vocês imaginam. Eu já testei dropshipping, afiliado, eu já
já explorei todos os mercados possíveis dentro do marketing digital. E sabe uma coisa que eu aprendi? Que a gente tem uma coisa que eu chamo de linha zero. O que é linha zero? É assim, a gente tem uma escada de evolução. Então a gente começa no primeiro degrau, a gente vai para o segundo, vai para o terceiro, e é o que acontece. Talvez a virada de chave fosse no 5º degrau, mas aí você chega até o terceiro e desiste. Aí você volta para o 0. Aí vai de novo, vamos falar de, por exemplo, dropshipping. Comecei a fazer dropshipping, não tá dando certo, desiste, volta para o 0. Vou ser afiliado. Começa, e aí você fica nessa de voltar para o 0 o tempo inteiro. Então você tem que ter uma constância e pensar a longo prazo. Se você fizer isso durante 2 anos de forma constante, é muito improvável que não dê certo. Muito improvável. Uma hora vai ter que dar certo. Uma hora você vai acertar o vídeo. Uma hora alguém vai vir te apadrinhar e vai te ajudar. Entendeu? E até tem muita gente que pergunta, nossa, Pedro, como que você conseguiu crescer tão rápido nas redes sociais? Existe uma fórmula mágica? E sim, existe. Vou até passar pra galera esse ouro. Vamos lá. Vocês que gostam de hack, toma esse aqui, aí. ó. Passa a fórmula mágica pra gente, Vou passar Pedrão. a fórmula mágica pra galera. Essa é uma coisa que a galera vem muito na rede social me perguntar e eu vou falar pra vocês como é que faz. Tem uma estrutura que a gente chama que é dor, dúvida e desejo. Então você pega na dor, você traz uma dúvida pra pessoa e você joga o biscoito pra ela, que é o desejo. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo utilizar headlines extremamente agressivas. As pessoas falam até que eu sou sensacionalista. Tem até um vídeo que eu viralizei na internet que é não use mais o ChatGPT. E por que isso viralizou? Porque eu fui totalmente contra a manada. O que você tem que buscar? Fazer o que as pessoas não estão fazendo. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ser mais do mesmo. E mais do mesmo não se destaca, tá? É aquela história de prego martelado não se destaca. Você tem que ser aquele prego que está para fora. E é exatamente isso. Então, eu uso uma estrutura que chama dor, dúvida e desejo, onde eu trago uma headline muito forte para chamar a atenção das pessoas. Você tem que chamar a atenção. Hoje a gente está numa era, principalmente com um vídeo curto, que a pessoa fica rolando feed ali o tempo inteiro. Então, você tem 3 segundos para chamar a atenção da pessoa. Nesses 3 segundos, você tem que utilizar uma headline muito forte ou você tem que trazer uma promessa muito forte para ela. Depois, nós temos os próximos 10 segundos ali do vídeo. Nesses 10 segundos, você tem que trazer muita dúvida e gerar muita curiosidade. Então, é a hora que você vai gerar curiosidade para a pessoa e no final você vai mostrar a solução para ela, que é o desejo, você vai dar o biscoitinho ali para ela. Então, essa é a estrutura que eu uso. Eu sei que tem muita gente aí de casa que queria saber como que eu cresci tão rápido, como que meus vídeos viralizaram de uma forma exponencial. Foi assim, usando essa estrutura. E se você utilizar, você também vai conseguir, mas tem que sair fora da caixa. Não adianta você querer fazer mais do mesmo. Olha só. Siga o mestre. Se você não deixou o like até agora, você tá comendo bola. Por favor. Que o cara deixou aqui, além de muitos insights sobre como usar, te deixou uma estrutura pronta, cara. Literalmente você Pegar ir lá e e usar. executar. Exatamente. Isso. Podemos acabar o podcast aqui agora? Obrigada pela sua presença. Deixa o like. galerinha. Não, temos caixinha. A gente teve aqui, ó. A gente terminou nossas perguntas de hoje. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Não, perfeito. Pra adorei. gente foi incrível. Sim, total. A gente sempre quer aprender cada vez mais. E quando a gente pega um convidado, fica estranho, né? A gente traz um convidado que tem muita didática, é muito gostoso, porque a pessoa de casa consegue ir lá e aplicar, literalmente, pausar o vídeo, vir aqui testar, sabe? Sim. Então é muito prazeroso pra gente. Muito obrigada por isso. Temos aqui nossa caixinha de pergunta. Vou começar aqui com o @Shirley020. Quais são as top 5 dicas pra usar o ChatGPT? Cara, eu acho que tudo se resume em uma dica só. É você saber fazer as perguntas. Ah, tá, Pedro, mas eu não sei fazer pergunta e tal. Cara, conversa com o ChatGPT. Entra lá. Eu até brinco que se você não tiver uma namorada, você que tá aí na sua casa, você pode usar o ChatGPT pra ser a sua namorada. Então, você pode ficar lá conversando com ele. Então, entra no ChatGPT e fica conversando com ele como se fosse uma pessoa. Aí você vai aprender a fazer perguntas. Ah, eu não sei fazer pergunta. Fala pro ChatGPT, cara, eu não sei fazer pergunta. Me ajuda a fazer perguntas pra você e trazer melhores respostas. Ele vai te falar. Ele é uma inteligência superior, vamos dizer assim, tá? Então, ele tem muitos dados. Imagina que você está conversando com um ser humano super inteligente, tem uma capacidade de armazenar conteúdo, assim, de uma forma absurda. Então, às vezes, a gente não lembra que a gente almoçou ontem, mas o ChatGPT, ele sabe todas as informações que deram para ele. Então, vai conversando com ele, vai testando a ferramenta, utiliza aquele comando que eu já falei para vocês de como gerar comandos. Então, vai utilizando isso aí. Se vocês quiserem, entrem lá na minha rede social. Eu posto um monte de vídeo de ChatGPT muito simples de aplicar o que eu ensino lá. Então, é isso aí. É testando, utilizando. É dessa forma que você aprende a usar. Perfeito. A segunda pergunta aqui é do _______.
É sério. Qual a maior dificuldade de entrar no mercado digital? Maior dificuldade de entrar no mercado digital é a barreira de entrada. Então, hoje, vamos supor que você queira gerar conteúdo e criar o seu infoproduto. Cara, é um negócio muito difícil, você precisa ter uma estrutura por trás, você precisa ter coprodução. É impossível você manter uma estrutura sozinho. Então, a barreira de entrada é muito grande. Por isso que eu falo pra galera, você quer entrar no mercado digital? Cara, começa prestando serviço lá de baixo. Vai ser social media, vai ser gestor de tráfego, vai ser designer, ser web designer. É o jeito mais fácil de você entrar no mercado digital. Foi como eu entrei e foi como muitos amigos meus também do mercado que ficaram muito ricos começaram. E aí, o que você faz? No começo, você tem que servir. Então, sirva ao próximo. Eu e a Lívia, a gente trabalhou muito de graça no começo, a gente trabalhava sem ganhar nada. A gente trabalhou em muito lançamento também de amigo nosso, assim, sem ganhar nada, só pra entender como é que funcionava a estrutura. Então, cara, você tem que se doar e você tem que ser uma máquina de aprendizado. Você tem que gostar de aprender e não só aprender, você tem que executar. Porque quem só aprende não chega em lugar nenhum, quem executa que chega. Show. Boa. Isso é muito legal, essa dica do Sim. se doar, realmente. Exatamente. Quando você Total. se doa, você aprende. Até eu vou trazer um ponto aqui também. É uma coisa que eu vou falar pra você que tá de casa. Vamos ver se vai sensibilizar um pouco no seu coração. Cara, aprenda a agradecer as pessoas que te servem, tá? Independente de quem seja. Desde daquela tiazinha que serve o café pra você. Pô, trata ela bem. Não custa nada. É um ser humano. Isso é uma cultura que eu trouxe muito da minha família. E é uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo. Inclusive, eu tava aqui ontem na praia. Veio uma moça que ela é moradora de rua. Ela tá com câncer de mama. E ela veio pedir um dinheirinho e tal, aí eu dei um dinheirinho pra ela. Mas ela falou que antes de ontem chegou um cara pra ela e falou que ela ia ter 6 meses de vida, que ela ia morrer. E, cara, eu fiquei impressionado com o negócio desse cara. Cadê a sensibilidade da galera? Quem é você pra falar que a outra pessoa vai morrer em 6 meses? Então, aprenda a agradecer as pessoas que te servem, principalmente as pessoas da base. São elas que movimentam o nosso mundo e, de fato, são elas que precisam de atenção. Entendeu? E tô vendo muito essa falta de sensibilidade e isso é uma coisa que tá me pegando muito. Sim, Ai, eu compartilho da sua mesma Total. sensação. Só uma correção, Claro. não é underline, underline. Tem o Matheus antes, você não falou do Eu Matheus. falei @Mateus__. Você falou Matheus? Aham. Ah, só Matheus. @André Lemos 0. Como ele cria ideias de VSL no chat GPT? Cara, da mesma forma como eu falei que você faz página de venda. Você pega bons VSLs que você sabe que convertem muito. Ó, mais uma dica aí pra você, isso aqui é o ouro, tá? Mais um ouro se ele Um entrega ouro. aqui, por favor. O que você vai fazer? Entra lá no clickbank.com. Clickbank é a maior plataforma, se eu não me engano, de infoproduto do mundo. Não só infoproduto, produto físico também. Lá é o mercado americano. O mercado americano está extremamente evoluído. O que você vai fazer? Lá tem diversos VSLs para você. Ah, Pedro, mas eu não sei falar inglês. Cara, hoje em dia tem Google Tradutor e ChatGPT. ChatGPT é o melhor tradutor que existe, porque ele traduz e ele acerta os erros de concordância. Porque às vezes o Google Tradutor traduz que nem um índio, né? Bem ao pé da letra, né? Mim gostar de banana. O ChatGPT, não. O que ele faz? Ele vai ajustar a concordância. O que você faz? Pega o VSL. Se você quiser, lá no Google Docs, ele tem uma ferramenta que ele ouve o que está sendo falado e ele transcreve. Pega esse VSL, pega a transcrição dele e vai treinando o ChatGPT com esse tipo de informação. Informação boa, informação nutritiva. E aí, a partir disso, você consegue fazer VSLs excelentes, porque ele já vai ter uma base. Você já deu uma base para ele. Como eu falei, é uma criança. Não adianta nada você chegar para a criança e falar para ela uma coisa que ela não vai entender. Tipo, cria um VSL para mim. Pô, mas ele não tem base nenhuma de VSL. Adianta alguma coisa chegar na criança e falar, pô, escreve um VSL completo aí para mim. Nem sabe o que é um VSL. Até para você que tá em casa, eu já falei antes, mas vou falar de novo. VSL é Video Sales Letter. É o quê? É uma carta de vendas em formato de vídeo. Então, é um vídeo que leva você a comprar algo no final, tá? Então, você tem que dar base pro ChatGPT. Então, pega boas VSLs, transcreve elas, joga lá no ChatGPT, que ele com certeza vai fazer VSLs muito boas. O mais legal é que, assim, se ele não tiver informação, ele fala, você consegue ser mais específico? Isso. Super educado, Sim. porque a criança vai falar assim, não sei. Não sei, não quero fazer e vai começar a chorar. Exatamente. Ó, @Paculce. Como vender todos os dias do orgânico sem aparecer? Tá, vamos lá. Sem aparecer é um pouco complicado, mas o segredo para vender no orgânico qual que é? É uma coisa chamada CTA.
O que é CTA? É Call to Action. É a mesma coisa eu estar falando aqui pra você, eu falo assim, ó, vai lá e segue @perdaniel.a no Instagram. Isso é uma CTA, entendeu? Então você tem que fazer CTA pra pessoa ir, por exemplo, pro link da bio. Então você gera conteúdo. Normalmente os primeiros 20 segundos, mais um ouro, que eu acho que eu tô entregando ouro demais, gente. Ah, Não, a mas gente a galera gosta gosta, sim. assim, daqui a pouco vai lotar seu Instagram lá de vários... Então, como é que funciona? Os primeiros 20 segundos são os segundos de maior retenção em vídeo curto, por exemplo. No YouTube, se eu não me engano, são os primeiros 3 minutos ou algo do gênero, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo que nos 20 segundos, nos primeiros 20 segundos, você vai colocar uma CTA. Então, por exemplo, eu tô falando de um livro, você faz um canal Dark lá no TikTok. Pra quem não sabe o que é canal Dark, é você cria uma rede social sem aparecer. São vídeos ali aparecendo imagens e videozinhos. Então, o que você vai fazer? Nos primeiros 10 segundos, 15 segundos, você vai colocar uma CTA. Então, eu vou falar do livro do Napoleon Hill. Ah, você quer ter acesso ao livro do Napoleon Hill e tal? Clica lá no link do meu perfil que tem o livro pra você. Então, o segredo pra vender no orgânico é CTA, é Call to Action. Massa. Perfeito. Pergunta do Nelson Quesani, @Nelson Quesani. Quero usar o e-mail marketing para recuperação de vendas com ChatGPT. Que tipo de prompt eu preciso usar? É como eu falei, cara, treina ele. Você tem que treinar ele. Então, você pode dar uma persona, como eu já falei antes, dá uma persona, fala pra ele ser um bom escritor de e-mails, traz alguns e-mails de base. Ah, não tenho e-mail de base. Cara, cai no funil do cara. O que é cair no funil do cara, só pra explicar? Eu gosto sempre de Boa. trazer essa didática Perfeito, pra galera, porque eu perfeito. sei que tem muita gente que não sabe o que é isso. Sim. Então, o que é cair no funil do cara? Então, por exemplo, você tem algum expert, algum produtor grande que você conhece, sabe, tem uma estrutura boa. Então, você entra lá, se inscreve no lançamento dele, entra no produto, entra na página de venda do produto, coloca seu e-mail lá e com certeza você vai começar a receber várias sequências de e-mail dele. Aproveita essas sequências de e-mail para treinar o ChatGPT, tá? Isso a gente chama de engenharia reversa, onde você entra na estrutura do cara e você olha de trás para frente o que ele faz. Oh, a gente tá dissecando aqui o coitado do Oh. Pedro sobre o conhecimento do ChatGPT. Se você não aplicar nada, olha... Meu Deus, você tá maluco. Pegou aí, Nelson? Espero que sim. O @Clayton Félix. Você acredita que o Bard tomou o lugar do ChatGPT? Essa é uma boa pergunta, porque, né, agora tem esse outra inteligência aí. Sim. Qual a sua opinião sobre? Também tô Então, o curiosa. Bard é o ChatGPT do Google. O Google foi lá e copiou o ChatGPT e colocou o nome de Bard. Mas eu já fiz diversos testes no Bard e o Bard ele é muito inferior ao ChatGPT ainda. Só que tem um ponto muito importante. A Google ela é gigantesca. E a Google tem muitas ferramentas que eles estão querendo fazer integração com o Bard. Google Docs, o Excel, o Google Sheets, né, que é o Excel deles. Então, o Gmail também, eles estão querendo fazer essa junção com todas essas ferramentas. Hoje o Bard é muito inferior ao ChatGPT, mas eu acredito que talvez aí nos próximos anos, ou talvez daqui 6 meses, ele seja superior justamente por conta dessas integrações, tá? Até saiu uma atualização do Bard, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, eu vou trazer um vídeo pra galera aí nos próximos dias, onde eles colocaram essas integrações dentro do Bard. Então hoje não, hoje o ChatGPT é muito superior ao Bard, mas futuramente pode ser que o jogo vire, né? Ou seja, Legal. não se acomode a isso. Não. Acompanhe as tendências, acompanhe o Instagram Não, do vou Pedro. só trazer mais um ponto, tá? Boa. Ó, a gente tem o Bard, a gente tem o Bing, que é o da Microsoft, né? Que ele é meio que o filho do ChatGPT, que a Microsoft comprou uma parte do ChatGPT e adicionou lá no Bing. A gente tem, tem diversas ferramentas aí de chat. Cara, entra e testa essas ferramentas, vai fazendo teste e vê qual que se adequa melhor ao que você precisa fazer. Por exemplo, se você for fazer post de blog, às vezes o Bing vai ser melhor do que o ChatGPT. Por quê? Porque o Bing ele tem todas as suas respostas atualizadas ao ano atual e o Bing também ele traz a fonte da onde ele tirou aqueles dados. Então, você tem a fonte ali embaixo. O ChatGPT, o treinamento dele é só até 2021. Eles até tinham colocado o sistema para poder buscar informações recentes, mas eles tiraram isso. Então, testa as ferramentas, vê qual que se adequa melhor para a sua estrutura, qual que se adequa melhor. Não adianta, é o que eu falei, clique e fuça, tem que testar e ver. Não adianta. Clique Fuça Boa. deveria ser o nome de um aplicativo. Olha É aí, um bom uma nome, boa aí, Clique ó. Fuça. Uma Pra boa. finalizar aqui a caixinha de pergunta, tem o @bubbles.ia. O Bubbles, Pedro. vamos dar um abraço pro Bubbles. Alô, Bubos. Pedro, seu colega Bubbles, na voz. Qual foi sua virada de chave pra fazer dinheiro na internet? Cara, minha virada de chave basicamente começou lá atrás,
quando eu vi que era possível ganhar dinheiro na internet. Esse é o primeiro ponto, porque a gente vê aqui a galera vindo aqui falar que, por exemplo, que nem eu faturei 4 milhões de reais na internet. A galera acha que isso é mentira. Sim. Então olha e fala, não, esse menino é um mentiroso e não consegue acreditar. Então acho que o primeiro ponto é você acreditar que é possível. É possível. Tem diversas pessoas que vêm aqui que elas de fato fazem dinheiro com o mercado digital e fazem muito dinheiro, porque a gente tem muita escala. É muito diferente, por exemplo, do tiozinho que ele vende, que ele tem um mercadinho na rua. Cara, ele atinge quem? Ele atinge só as pessoas do bairro. Na internet a gente atinge milhões e milhões e milhares de pessoas. Você consegue vender para o mundo inteiro. Eu já vendi praticamente para o mundo inteiro. Eu tenho aluno que mora em Portugal, eu tenho aluno que mora na Espanha, eu tenho aluno que mora nos Estados Unidos. Então a gente consegue ter uma escala muito grande. E eu acho que o principal ponto é você acreditar que é possível. E dali para frente é o quê? É você executar e não desistir. Porque eu, no meu caminho, é o que a gente fala, né? A galera olha só os resultados e o que foi bom. Mas no meio do caminho, pô, eu me ferrei muito. Trabalhei muito de graça. Pensei em desistir milhares de vezes. Eu já quebrei 3 vezes na minha vida. Então eu já podia ter desistido várias vezes. E não, eu segui firme e forte ali. Eu falei, cara, funciona. Se funcionou pro fulano, você tem que olhar aí na sua casa e falar, pô, se funcionou pro Pedro, pra mim funciona também. Entendeu? Qual que é a minha diferença? Para outra pessoa não tem diferença nenhuma. A gente é ser dotado de inteligência, a gente tem um cérebro dentro da nossa cabeça, a gente vai no banheiro, todo mundo vai no banheiro igual. Então é só você se dedicar, é dedicação e longo prazo, não adianta. Então a grande virada de chave, primeiro, é acreditar. Segundo, estudar muito, porque a gente tem que estudar muito nesse mercado, não adianta, o mercado está evoluindo todo dia, as coisas acontecem muito rápido aqui. Tanto no mercado digital quanto com inteligência artificial, a gente vê que Sim. todo dia tem uma tendência nova, então você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo. E execução, não adianta. Não adianta também você só ficar estudando lá, ficar 1 ano estudando e não executar, você não vai ter resultado nenhum, tá? Perfeito, Pedro. Bons Vou dar um abraço pontos. aí pro Bubos. O Bubos é brother Valeu, aí, também Bubos, fala né? de IA. Usou com chave de ouro aí a Total. caixinha de perguntas. E outra questão aqui, né? Eu gostei muito desse bate-papo, porque você foi muito didático, você foi muito certeiro, deu pra pegar bastante sacadas, você deixou aqui realmente muito ouro. E eu queria fazer uma pergunta final pra você, porque eu tô muito curiosa pra saber. Qual mensagem você gostaria de ter escutado lá no teu começo do teu digital, que hoje você pode compartilhar pra quem tá entrando nesse mercado? Olha aí, tá uma boa pergunta, hein? Oh. Tá uma boa pergunta, deixa eu pensar aqui. Aquela mensagem que vai aparecer nos outdoors e tal. Exato, é que a gente mudou. A gente Uhum. tava falando assim, se você fosse fazer um anúncio nesse anúncio, mas agora a mensagem é essa. É uma mensagem pra passar pra todo mundo. Exato. Eu acho que eu vou trazer até o que eu acabei de falar agora. Acredite que é possível. Acho que essa é a mensagem. Você tem que acreditar que é possível. Eu acredito muito na lei da atração. Sou muito ligado a isso. Eu acho que quando a gente coloca um objetivo, se você de fato tiver aquele objetivo bem definido e você seguir a trajetória, você de fato vai alcançar aquilo. Só que você tem que acreditar que aquilo é possível. Não adianta nada você olhar uma Ferrari na rua e achar que aquilo lá é uma coisa de outro mundo. Cara, você tem que achar que aquilo é possível. É possível. Se aquele cara tá andando na Ferrari e ele conseguiu, você também consegue. Então, eu acho que é isso aí. Acredite que é possível, seria o que eu colocaria. Boa. Arrasou. Gostei. É muito louco como as coisas sempre voltam pro sistema de crença, né? Sim, é o sistema de crença total. Legal. Total. Cara, eu espero que você tenha aproveitado esse podcast tanto quanto nós duas, né, Total, Bruna? foi Aprendi muito bom. muito, principalmente sobre ferramentas. Trouxe umas Show. dicas legais para que eu vou Eu aplicar também. pra usar o ChatGPT. Só que não terminamos, né? Não terminamos, porque agora a gente tem o quê, Carol? Temos presentes pra ajudar, Presentinhos que pra vai. dificultar cada vez mais o seu processo de volta pra casa. Já deu um roupão, agora vai ter a Exatamente. cesta. Mas é bom. Presentes pra você e pra Lívia, claro. Lívia tá ali nos Muito bastidores, obrigado, gente. peça fundamental Oh, aí. yeah. Olha lá. Olha só, eles fizeram... Não, vou até abrir aqui. Vou mostrar isso aqui pra galera, porque... Uma Ficou parecida? canequinha. Ah lá, a Essa Lívia que- tem também, olha lá. Não, vou Nossa, pegar ficou aqui. parecida do teu? Eu não tô vendo aqui. Achei muito Não, bonita. olha essa Pô, canequinha do aqui, Pedro galera. ficou muito... Até a camisa, Ficou cara. muito até parecida. a cor da Olha isso camisa. aqui. Eu fico cada vez mais Show de bola. Eu gostei assustada com essa galera de experiência. Eles estão usando galera de inteligência design. artificial, certeza. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Se você tiver a oportunidade de vir aqui no KiwiCast, venha, porque é uma experiência muito. maravilhosa. Opa. Queria parabenizar toda a equipe, porque, olha, sensacional, viu, galera? Ai, Muito que obrigado. legal. Você merece. Foi show de bola. E nem terminamos ainda, temos um dia Show. inteiro ainda. Tá pensando que vai se Sim. livrar da gente É, não, rapidão? não tão cedo. Inclusive, Pedro, deixa aí suas redes sociais pra que essa galera vá aprender cada vez mais sobre novas
tecnologias, inteligências artificiais lá com você. Agora é a hora da CTA, tá, galera? Vocês querem saber o que é Boa. CTA? É isso aqui. Skin the Game. Então, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, todas as redes sociais é @pedrodaniel.ia, tá? Facebook, Instagram, TikTok. E também no YouTube é @pedrodaniel_ia. E ainda não tô postando vídeo lá, mas eu pretendo postar em breve. Então, se você quiser se inscrever lá no meu canal também, aproveite. Perfeito. E Bruninha, o que as pessoas que ficaram até o final aqui desse podcast incrível, cheio de informação, precisam fazer? Você já sabe, né, que o Lovers ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que você ficou. Já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu hoje com o Pedro, porque eu aprendi pra caramba, a Carol aprendeu pra caramba, eu tenho certeza que você também comentou. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo QuickCast, né? Um compromisso. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.